continuando o assunto sobre o câncer de mama, ele tem uma incidência, de fato, entre os tipos de cânceres mais alta, nas mulheres, e é um câncer que é mais comum de aparecer. E dentro do que a gente já conversou sobre as questões emocionais, eu quero falar aqui sobre o trauma secundário. Quando se recebe um diagnóstico de câncer, ele é assustador. Porque vem aquela sensação de e agora? O que que eu vou fazer? E sempre vem atrelado a uma notícia, a um diagnóstico de câncer, aquela questão de será que eu vou morrer? E a gente acaba, né, então, fazendo um trauma secundário, porque se tem tanto alarde sobre a questão do câncer e prevenção e câncer, porque quando vem um diagnóstico desse, ele é assustador, ele é impactante e ele pode causar um trauma secundário. E o trauma secundário é o medo de morrer. Quando vem essa sensação, e se essa sensação fica do medo de morrer, a gente pode dar um outro comando e gerar um outro processo. Então, o que acontece? O nosso pulmão, ele é um órgão que ele está muito atrelado à vida. Quando a gente está na fase ultrauterina, a gente está dentro da barriga da mãe, a gente está no meio aquoso, a gente está dentro da água. E quando a gente nasce, o primeiro ato que acontece é respirar. Então o pulmão é um órgão que ele fica completamente atrelado à vida material, a essa vida, ao nascimento. Então é um órgão que é muito afetado pelo medo de morrer. Então o sentimento do medo de morrer, esse tipo de emoção, esse tipo de trauma que pode ser gerado, do medo da morte, do medo de morrer, ele pode afetar diretamente os pulmões. Como que afeta? Dando um comando. Então ele dá um comando que é o comando que eu vou morrer. Se eu for morrer, eu vou ficar sem respirar. E aí o comando para o pulmão, ele entende o quê? Que ele vai ter que crescer, que ele tem que aumentar. Isso é uma perspectiva da nova medicina germânica. O tecido embrionário que o pulmão surge é a endoderma. A endoderma é o primeiro tecido embrionário e ele forma o primeiro tubo que a gente fala, que é todo o sistema gastrointestinal e pulmonar, que é o respiratório. E a característica do tecido da endoderma é, na fase ativa do trauma, dar um comando para o órgão crescer, para ele aumentar de tamanho e com o aumento desse tamanho ele conseguir suprir a função que ele não está fazendo. E como o medo de morrer ele é paralisante, ele traz a sensação de que, né, de paralisar, que o medo ele já paralisa. Então o medo de morrer ele pode paralisar muito mais e a gente fica completamente desorientado. Então vem o diagnóstico, você começa a ficar desorientada porque você fala, e agora? O que que vai ser? Como vai ser? Aí você começa a ler, você começa a ver incidências, você começa a ver as consequências e isso só vai aumentando o medo. E esse medo de morrer, ele pode dar um comando e aí o pulmão começa a crescer, as células começam a crescer. E isso vai formando as massas tumorais que podem se tornar um câncer. Então, como um trauma secundário de uma notícia do câncer, você pode ter um câncer de pulmão. Você pode desenvolver um problema no pulmão. Então, eu estou trazendo aqui sempre uma possibilidade da abordagem da psicossomática, somada com a nova medicina germânica, com os conhecimentos da acupuntura, da medicina chinesa. Então, são várias situações que a gente tem, como eu falei nos vídeos anteriores, que a gente tem muitas situações. Então, eu estou aqui trazendo algumas possibilidades. Então, pode sim, por um trauma secundário, ou mesmo que não seja um trauma secundário, que você não tenha nenhum outro diagnóstico de câncer e desenvolva um câncer de pulmão. É sempre importante, nesse aspecto, verificar o medo da morte, o medo de morrer. E o medo de morrer, como o nosso cérebro é muito simbólico, ele também pode trazer uma questão do que é o medo de perder alguém. Então, se eu sinto medo que alguém morra, é a mesma coisa para o nosso organismo, como raiz, não deixa de ser um medo de morrer. Isso também pode trazer uma necessidade de eu precisar aumentar a função do pulmão, né? E aí acaba fazendo de um sentido biológico, e desse sentido biológico de aumentar essas células acaba acontecendo uma consequência, que aí começa a trazer as questões respiratórias, enfim, e toda a evolução de um câncer de pulmão. Então, se você se encontra nessa situação de ter recebido o diagnóstico de câncer, né? Aqui eu estou trazendo o câncer
de mama, porque eu já venho fazendo os vídeos sobre o câncer de mama, que é um câncer que assusta, né? Muitas vezes assusta porque é um câncer que tem uma incidência maior, então as pessoas acabam vendo mais sobre isso. Mas mesmo que não tenha nenhum outro tipo de câncer, não tenha tido nenhum outro tipo de câncer e tá com câncer no pulmão, então busque ajuda, busque procurar por esses tipos de traumas, traumas do medo de morrer. E aí lembre-se que muitas vezes isso é inconsciente. Às vezes a gente tem, às vezes não, muitas vezes a gente tem memórias do nosso inconsciente que elas estão lá e a gente não sabe. Então a gente pode ter tido uma questão de medo de morrer lá quando a gente estava na barriga da mãe. Então a gente tem memórias genéticas que vêm dos antepassados, memórias históricas que é o inconsciente coletivo, né, a ressonância com a nossa espécie. Então a gente tem muitos formatos de memória e o cérebro é muito simbólico. Então não necessariamente é algo que você está passando agora, mas você pode ter lá no seu inconsciente memórias que estão contribuindo para esse processo. Então busquem também cuidar desse inconsciente, desse estado emocional que ele não aparece, né? Não aparece naturalmente, não aparece porque não é palpável. É uma questão que vai ter que ser explorada. Explorada onde? As terapias integrativas podem ajudar, a terapia. Então a gente tem que explorar esse inconsciente para buscar memórias, crenças que estão ali, que estão contribuindo para desenvolver essa doença. E aí começar um trabalho de cura, tanto da cura desse inconsciente, como também da cura física. Então, continuar os tratamentos, continuar tudo que a gente tem de recurso para poder se ajudar. Então, é super importante a gente sempre buscar a ajuda e somar forças, tá? Então, se é o seu caso, ou se você conhece alguém também que esteja passando por isso, esse pode ser um caminho para ajudar aí num processo de melhora, num processo de cura para esse diagnóstico, tá bom? Então é isso, pessoal, até mais.